Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus possa estar na sua vida, na sua família e também no seu lar. Quero repartir com vocês um versículo dentro da palavra do Senhor que está registrado no livro do profeta Jonas, um dos profetas menores, capítulo de número 3, o versículo de número 10, que diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Quando a gente olha para dentro da palavra do Senhor nosso Deus, dentro deste livro do profeta Jonas, um dos profetas menores, Deus o escolhera para ir à grande cidade de Nínive, para ali profetizar que o procedimento deles, a maneira que aquela nação estava procedendo, estava fora do agrado dos olhos do Senhor nosso Deus. A sua perversidade, a adoração que eles tinham para os vossos muitos deuses, entre eles um deus que tinha o nome de Dagon, que era metade peixe e metade corpo de um ser humano. Eles tinham também dentro da sua natureza de ordem humana, era uma nação perversa, que quando eles saíam para a guerra e as nações que eles perseguiam e combatiam contra eles, eles dizimavam por completo e numa perversidade muito grande. E uma das suas muitas perversidades e maneira de torturar os seus inimigos, entre todas elas, muitas se destacavam, mas duas delas, os historiadores narram que eles penduravam os homens nus, de ponta cabeça, em uma estaca, que essa, por sua vez, vinha de encontro com o seu tórax. E com o próprio peso da pessoa, ela ia escorregando, ia se agitando, amarrado naquela estaca, ia perfurando o seu tórax em direção ao seu interior, dilacerando os seus órgãos internos e tendo uma morte lenta e agonizante. E também eles, quando venciam uma nação, era uma das suas torturas, pegarem homens e mulheres, crianças, e eram colocados diante os seus familiares, e ali eles tiravam a pele viva, desde o alto da cabeça até a sola dos pés, tira por tira, em sol causticante, e penduravam o pedaço do couro desses que eram ali esquartejados no lado da vítima e colocado para morrer ao sol lentamente, o seu corpo todinho tirado a sua pele. Então a perversidade dos assírios era muito grande. E isto cheirou mal às narinas de Deus. E Jonas, tendo conhecimento de todas essas atrocidades, sendo ele judeu, e sabendo que o povo de Israel estava nessa lista de inimigos dos assírios, que por um momento ou outro as condicionais que Israel estava passando, por um momento ou outro futuro, Israel haveria de se confrontar com os assírios, homens poderosos na guerra e muito bem adestrados. E
Isto trazia uma preocupação para Jonas, mediante o contexto de ordem espiritual e no contexto também de ordem física, de ordem tática de guerra. Que Israel, diante destes seus algozes, que provavelmente seriam os seus opositores, Israel haveria de sofrer muito. E Nínive, esta grande cidade, com uma população bem expressiva no mundo da época, nos diz a história que ela era murada em toda a sua região, em toda a sua circunferência, de uma muralha muito grande e inexpugnável, que nos seus muros poderia correr livremente 3 carros de guerra, que esses carros eram puxados por 2 cavalos e a sua dimensão de largura era bem expressiva, e em suas muralhas Nínive poderia comportar esses 3 carros correndo de um lado para o outro. Então as suas muralhas que rodeavam Nínive eram inexpugnáveis, eram difíceis de ser transpassadas. E este servo de Deus, o profeta Jonas, receberam uma ordem de Deus para ir lá, pregar a palavra para aquele povo, para que eles se arrependessem de toda a vossa atrocidade, de toda a vossa maldade e de toda a vossa maneira pagã de adorar aos deuses estranhos, e que se convertessem. E Jonas, nas suas particularidades como ordem humana, que esses algozes provavelmente seriam os próximos inimigos a confrontar com Israel, e também particularidade sua dele, que ele via este povo assírio de uma forma, de uma perversidade muito grande, adoradores de muitos deuses. Jonas tinha a sua particularidade de não simpatizante com esse povo. Mas Deus lhe dera uma ordem: vá à cidade de Nínive. E quem lê este livro de Jonas, do profeta, do servo de Deus, vê que ele não atendeu de imediato esta ordem, pegou um navio, não para ir para Nínive, mas para ir no sentido totalmente contrário, de ir para Tarsis. E ali, no meio daquela viagem, a tormenta se levantou e todos da tripulação jogaram ele ao mar, e todos nós conhecemos a história, que ele fora engolido por um grande peixe, que esse peixe não era outro que a não ser a baleia. E diga-se de passagem que alguns historiadores não aludem e não tem muita comprovação desse fato, porque dizem eles que a garganta de uma baleia é impossível engolir um homem. Mas há relatos, e esses relatos identificados por volta do ano de 1824, de um capitão de um dos barcos, de 2 barcos na época, e um deles era totalmente ele que era o seu capitão. Ele, sendo os 2 barcos da sua companhia de ordem baleeira, a vossa responsabilidade era de caçar baleias. E na época, quando ele saiu para caçar baleias, uma dessas baleias que fora das suas presas fora uma cachalote. E essa baleia, a sua envergadura de ordem dorsal, a sua garganta, só a sua cabeça pesava por volta de 15 toneladas. E no interior do estômago dessa baleia foi achado um tubarão por volta de 15 a 18 pés de comprimento, isso por volta de 5 a 7, 8 metros de comprimentos. Esse tubarão dentro do estômago daquela baleia. Então, com tranquilidade, no relato deste capitão, é possível sim uma baleia cachalote engolir um homem com muita facilidade. E a Bíblia diz que este grande peixe, Jonas clamando das suas entranhas, como diz o texto, das profundezas do inferno, clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu, vomitou, devolveu, cogitou Jonas, e ele foi e cumpriu a ordem de Deus. Entrou na cidade de Nínive e pregou ali. E nos diz o texto
que a grande cidade de Nínive, a sua população, o rei e todos que ouviram, ouviram a sua mensagem e se arrependeram. E o rei, nos diz o texto, que ele ordenou, proclamou um grande jejum, e isso foi determinado, que todos deveriam se arrepender, jejuar, e até os animais. E Deus, vendo tudo isto, do procedimento da cidade de Nínive, eles se arrependeram. E o Senhor Deus, olhando para isto, esse versículo que nós temos lido, nos diz com muita clareza assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. E você pode me perguntar ou perguntar-se a si próprio: mas Deus se arrepende, pastor? Sim, Deus se arrepende desde que haja do lado de lá, aonde Ele vai trazer melhor dizendo, vai trazer a correção, haja um comprometimento de conversão, de mudança de atitude. E Deus, quando olha isso, Ele se arrepende e retrocede e não traz a correção. E assim foi com este povo, os assírios, os habitantes de Nínive. E Jonas, vendo isso, a Bíblia diz, o texto diz muito claramente, que ele sabia que Deus é um Deus de amor, eu sei que tu és um Deus de misericórdia, que tu haveria de se arrepender e assim, e adormeceu, e o texto diz que sobre ele nasceu uma boboreira, e aquela sombra ele aproveitou, descansou ali, e depois ele se aborreceu muito porque a boboreira morreu. E Deus, falando com ele, disse assim: você não semeou, você não fez nada, a boboreira nasceu e morreu, você está tendo dó, compaixão da boboreira. Perdão. Como que eu não poderia ter compaixão e misericórdia da grande cidade de Nínive, que é uma população de quase 120 mil homens? Como eu não poderei ter de misericórdia para com eles? Eu quero que você preste bem atenção nisto, que são duas, entre muitos nesse pequeno livro do profeta Jonas, duas se destacam, que são essa. A primeira, o procedimento do Senhor nosso Deus, que Ele se arrepende daquilo que Ele se determina a fazer, desde que haja um compungimento, desde que este que vai receber a punição da parte de Deus se arrependa, e ele se converta dos seus maus caminhos, das suas atitudes e mude de comportamento. Então Deus não traz correção. Assim foi com a cidade de Nínive. Outra situação que a gente aprende dentro deste livro do profeta Jonas, que quando alguém, no caso ele, receber uma ordem da parte de Deus, como profeta que Deus o chamou, Deus não abre mão daquele que está compromissado para ser profeta dele na terra, como Jonas. Ele fugiu na direção oposta e Deus lhe trouxe de volta, aonde queria que ele cumprisse o mandado do Senhor nosso Deus. E quando a gente olha, ainda dentro da palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Salmos, o Salmo de número 51, que nos diz assim, Salmo este foi na condicional que acontecera aquela calamidade com o servo de Deus, o rei Davi, que ele havia cometido aquele duplo pecado diante do Senhor nosso Deus, de adultério e também de ser assassino. E esse Salmo de número 51 esboça bem o arrependimento desse servo de Deus, e que mesmo no seu arrependimento ele pagara
por aquilo que ele fizera, as consequências sobre a sua vida e os anos que se passaram, mas não perdera o título que Deus lhe dera. O homem segundo o meu coração, porque no seu coração havia sinceridade, temor a Deus. Era um homem íntegro de alma. E nesse Salmo de número 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E este servo de Deus, Davi, ele evidenciou, ele experimentou isto na sua existência. Pois há muitas das consequências que ele haveria de pagar, Deus usou de misericórdia. Dentro deste salmo, até ele diz, podemos ver aqui, o versículo de número 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Veja bem, queridos, quando há um quebrantamento, quando existe verdadeiramente na vida deste ou desses um comprometimento para com Deus de verdadeiro arrependimento, de um coração quebrantado. Pagou, sim, pelas suas dificuldades e os seus problemas, não há dúvida. Ele pagara. Mas o Senhor Deus ouviu o seu clamor, ouviu e viu no seu coração verdadeiramente o seu arrependimento. E com Nínive fora da mesma forma. Toda aquela população se converteu. Foi proclamado um jejum, se cobriram de sacos e cinza, e nem os animais nem comeram e nem beberam água, segundo o edito do rei. E Deus não trouxe juízo sobre eles. Isso para nós no dia de hoje é aplicável também? É, da mesma forma. Porque o nosso Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus de amor, mas também é o mesmo Deus de juízo. E ele diz na sua palavra que ele é um Deus que ele tem compromisso, a base do seu trono é a retidão e é a justiça. E ele diz na sua palavra também que retidão, justiça, juízo e misericórdia, isto eu faço na terra. Então o nosso Deus, dentro da sua palavra, ele é muito claro em dizer, quando há um comprometimento do homem ou destes que se arrependem e entram pelo caminho da humilhação, a ver Deus como um Deus reto, como um Deus justo, um Deus de amor e também um Deus de misericórdia, que se arrepende do mal que estava intentando fazer para com a vida de algum ou de alguns, e esses retrocedem, se convertem, o Senhor nosso Deus também ele revoga aquilo que ele quer trazer sobre a vida dessa pessoa. Porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, mas é também um Deus justo. E quando olhamos para esta palavra do Senhor nosso Deus, que estamos desfrutando deste bem maior que é dado ao ser humano na face da terra, enquanto ele pisa sobre ela, que é a dádiva de viver, de respirar, nós, todos seres humanos que somos, nós temos muito mais para agradecer a Deus do que para pedir. Porque a dádiva in priori que todos nós recebemos por igual é o fôlego de vida, é de viver, é de desfrutar dessa dádiva que provém das mãos dele, de amor e de misericórdia, de viver. E quando o homem, na sua ignorância, ele faz o mau proveito deste aproveitamento que provém da mão de Deus, essa dádiva de viver, e causa atrocidades, causa maldade, não somente para si, mas para outras pessoas, Deus traz correção. Pois você nunca vai ver na vida o mal prevalecer sobre o bem. Ele pode ir até por um tempo, mas é só por um tempo
que Deus vai permitir que o mal venha a prevalecer. Mas lá na frente Deus diz, no seu tempo e na sua medida, basta, chega, aqui acaba o teu tempo. Porque Deus tem compromisso com si próprio e com a sua palavra. Ele é um Deus que se arrepende do mal, que intentava fazer? Sim, mas ele também é um Deus de juízo, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas é um Deus reto. É um Deus que ele não nega nem a si próprio e nem a sua palavra. E nisto tudo nós podemos aprender uma lição, que você, a maneira de como você está vivenciando, você pode constatar consigo mesmo quantas têm sido as misericórdias do Senhor Deus para com a tua vida. Já paraste para pensar? Quantos livramentos que o Senhor Deus tem te favorecido? Quantas são as dádivas que você tem recebido das mãos do Senhor nosso Deus? Volto a dizer in priori, o fôlego de vida. Quantos que iniciaram o ano de 2020 e estamos em setembro, já não pisam mais sobre a face da terra, mas já estão debaixo da terra, mas você ainda está pisando sobre ela, por dádiva divina e por amor e por misericórdia de Deus. E quantos males têm tentado e passado na tua mente? Mas o Senhor Deus tem te livrado, tem te protegido e pelo seu Santo Espírito, como foi com Davi que ele clamou, pedindo a Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. E você conhecendo a palavra, servindo a Deus dentro de uma igreja, intentou não fazer aquilo que Deus havia lhe ordenado a fazer. E Deus usou de misericórdia para com você. Não é? Então nós temos muito mais para agradecermos a Deus do que a pedirmos. Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E nós já temos lido já algumas das vezes, em muitas ocasiões da minha vida, e me recordo o texto que é muito claro em dizer. Livro de Lamentações, sempre como vem à memória, eu gosto de ler esse trecho porque ele nos traz uma dimensão de que é o Senhor nosso Deus, que diz assim, Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 26, que diz assim, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Este é o Senhor Deus que nós estamos servindo. Um Deus que está sempre pronto a entrar com socorro, entrar com a solução de problema e trazer a alma cansada, o alívio, o bálsamo sobre a nossa existência no momento de necessidade maior. Desde que nós venhamos a ter um comprometimento de nos arrependermos, como fez esse posicionamento dessa grande nação, ou melhor dizendo, os habitantes de Nínive, os assírios. Davi vivenciou isso na sua vida. E quantos outros homens, por que não dizer do nosso pai na fé, Abraão, que desfrutou da misericórdia de Deus sobre a sua vida como homem que era, errou, mentiu, uma, duas vezes, errou em toda a sua trajetória, mas Deus foi com ele pelo seu amor e pela sua misericórdia. A correção não faltou, não há dúvida na vida de todos esses homens, mas a prova maior é o amor e a misericórdia de Deus. Assim é esse Senhor Deus que está usando misericórdia para com este mundo que nós estamos vivenciando. Então a lição que nós aprendemos neste livro do profeta Jonas,
em evidências são essas, que Deus se arrepende da correção que Ele quer trazer sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre alguém ou sobre uma família. Desde que estes passam a ter um comprometimento com Deus de entrar pelo caminho do arrependimento, de ter o seu coração arrependido, quebrantado, um espírito contrito, Deus usa de misericórdia e estabelece novo rumo para essas pessoas. E da mesma forma aprendemos uma lição para todos aqueles que Deus os chama no ministério glorioso de ser atalaia, de ser mensageiro, de ser profeta de Deus, de ser a boca de Deus na terra para ser usada por Deus, para falar e fazer tudo quanto por Deus lhe é ordenado, para não fugirmos da finalidade e do objetivo que Deus chamou a cada um de nós. Não é verdade? E bem verdade é, diga-se de passagem, que o verdadeiro ofício do verdadeiro profeta, do atalaia, no mundo que nós estamos vivendo hoje, ele não recebe muitas bandeirinhas de bem-vindo. Porque as palavras que Deus coloca na sua boca para ser verdadeiramente atalaia, profeta, para falar aquilo que Deus quer falar ao povo, não são palavras que soam muito bem aos ouvidos de alguém. Não é? Mas que todos nós possamos ser sensíveis ao verdadeiro falar do Senhor nosso Deus. Porque quando o Senhor Deus usa alguém como profeta, como usou a Jonas para falar à grande cidade de Nínive, ele usa com uma finalidade, que o nome dele seja glorificado e que este povo seja livre do mal que está por vir. O Senhor nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Então eu quero que você analise bem. Muitos são os livramentos que Deus já tem lhe dado. Muito mais, volto a dizer, nós temos para agradecer do que para pedirmos a Deus. Já pelas primeiras horas da manhã, quando nós levantamos e dobramos os nossos joelhos, em priori, as nossas vozes a começar a falar com Deus é esta: eu te agradeço pelo sono da noite, inconsciente que passei, mas tu me deste a vida e a saúde, e vejo o sol da manhã levantar, porque tu tem me sustentado. Eu te agradeço pela dádiva da vida, Senhor. É dádiva, é bênção que o Senhor está nos galardoando por mais um dia. Está nos trazendo um presente de viver o hoje. É bom servirmos a Deus, amados. É bom adorarmos a Deus, porque esse Senhor nosso Deus, Ele cuida de todos. E Ele diz na sua palavra que o sol, este astro maravilhoso que brilha, ele nasce sobre o justo e o injusto. Então o nosso Deus, o que Ele quer do homem é isso, como Ele esperava da nação dos assírios, dos habitantes de Nínive. Um coração compungido, um coração que havia verdadeiramente um quebrantamento, que houvesse um espírito contrito, arrependido das suas atitudes. E Deus achou isso neles. Muito embora Jonas ficara por um tempo aborrecido, mas ele entendeu que Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. Assim é sobre a sua vida e a minha e a nossa vida. É este Deus que nos sustenta. É este Deus que nos protege, que nos livra do mal, da aparência do mal. E a tua mão de misericórdia está sempre nos sustentando 24 horas por dia, dioturnamente, acordado ou dormindo. O Senhor nosso Deus, Ele está zelando por nós. Por isso, então não te preocupes. Lance os teus cuidados ao Senhor. Me vem na minha memória. Eu quero que você fique com este versículo também dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Que me venha à memória, que eu quero ler para você. Salmo de número 37, o versículo de número 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele mais ou menos fará alguma coisa por ti. É assim? Não. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Basta que você confie. Então entrega tudo ao Senhor nosso Deus. Entregue.
porque Ele entregou o que Ele tinha de melhor, o seu tudo por cada um de nós para dar prova do seu amor, o seu Filho amado Jesus Cristo. E se nós entregarmos todo o nosso caminhar, todas as nossas preocupações, os nossos defeitos, as nossas angústias, os nossos anseios, tudo aquilo que temos no nosso interior para Ele e nos consagrarmos a Ele, pode ter certeza, querido, o Senhor nosso Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. Pode dar-se o caso, volto a dizer, que o mal possa estar indo de bem para melhor sobre a tua vida. Mas não te esqueça, vai ter um fim. O mal nunca vai vencer o bem. Deus sempre será o Senhor e Satanás sempre será servo, sempre derrotado, porque Deus te escolheu e trouxe a este mundo com vida para você não ser derrotado, mas para você ser vencedor, porque o nosso Deus, Ele luta em nosso favor. Amém, amados? Vamos estar orando. Querido e maravilhoso Pai, Senhor de misericórdia, nós te adoramos porque Tu és um Deus de bondade, um Deus de infinita graça, e a cada dia que vamos conhecendo mais e mais a Ti pela revelação da Tua palavra, pelo falar e o atuar do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Ele nos aproxima mais de Ti porque Tu és um Deus que Tu tens prazer de se revelar a todo aquele que a Ti se chega. Senhor de amor, eu peço a Ti mais uma vez, no nome santo do Senhor Jesus, em favor desse Teu servo, dessa Tua serva, deste casal, desta família, ó meu Senhor, que pode estar passando por um momento de dificuldade, mas Tu tem dado prova que Tu tens sido um Deus de amor, que tem sido, Senhor, com este casal, com essa Tua serva, esse Teu servo, essa família, em todos os dias de vossa existência. Ó Pai, e as dificuldades, as afrontas têm deixado muitas das vezes, Senhor, ó Senhor, verbalizarem palavras, meu Senhor, que desagradam aos Teus ouvidos, tem proferido palavras de ira, de ódio, mas Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, que Tu usa do Teu amor e da Tua misericórdia a todos aqueles, meu Senhor, que com o coração constrangido, consterno, contrito na Tua presença, busca a Tua face, Tu revertes, Senhor, Tu se arrepende de trazer a correção sobre a vida deste, desta, ou de tal família, ou de tal nação, de tal cidade. Tu convertes, Senhor, Tu voltas atrás. E eu peço a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus que sonda, que esquadrinha cada coração, a cada vida. Olha para cada um destes Teus filhos, meu Senhor. Ó Pai, ordena a Tua bênção, não permita que Satanás, os demônios, o homem mau, possa trazer sobre a vida deste Teu servo, da Tua serva, dessa família, possa acender no seu coração a ira, o ódio, mas que a paz prevaleça, que o falar da pessoa do Teu Santo Espírito possa falar com ele, com ela, com estas famílias, meu Senhor, a todo instante, e o Teu nome ser glorificado. Ordena a Tua bênção, Pai, porque Tu és um Deus de amor e Tu tens prazer de abençoar a todos aqueles que se arrependem, que convertem o coração a Ti. Deus de amor, assim eu oro, peço a Tua bênção e declaro, Senhor, as vitórias sobre a vida desse Teu servo, dessa Tua serva, deste casal, deste lar, dessa família, e o Teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, ó Pai, e declaramos a bênção para a Tua glória, louvor e honra, no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É assim, amados, esta nossa caminhada até chegarmos no céu é de luta ferrenha todos os dias, mas um dia de cada vez. Se o Senhor nos concedeu vida e nos galardoou no dia de hoje com o presente que é vivermos hoje, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque o Senhor te sustentou e te protegeu hoje. O amanhã o Senhor vai prover todas as coisas. Pois, volto a dizer pela quarta vez, nós temos muito mais para agradecer do que para pedirmos a Deus. Não é? Então sejamos gratos ao Senhor nosso Deus. E se tivermos que ter um coração contrito na presença do Senhor, sejamos participantes disso. Porque com certeza Deus vai ordenar a bênção. E aquilo que Ele quer trazer a correção,
Ele possa não trazer. Basta que você, eu ou cada um de nós possamos ter consciência que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor e que Ele se arrepende também e Ele também tem marcha ré. Que Deus os abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, você e toda a sua família. Amém.